Estamos de volta com o JM News, agora 12h33 e eu, Adriana Carvalho, vou mais uma vez mediar aqui um debate e hoje bem polêmico, viu? Com o tema a comunicação entre pais, filhos e escola. Então você que tem filhos na escola aí, fique atento. E para falar sobre esse assunto para a gente, temos as profissionais aqui, que é a Milcaele Coelho Miranda, ela é psicóloga especialista em crianças e adolescentes. Temos também a presença da Roberta Maia, que é terapeuta sistêmica familiar e idealizadora do projeto Transforma Mães. E a Juma de Oliveira, que é professora. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, obrigada. Vocês que lidam aí com crianças, adolescentes, pais, né? Como que está aí essa comunicação entre filhos, professores, os pais? Como que está essa ligação aí? Eu acho que você pode falar na visão da escola primeiro. Sim, claro. Então, eu vejo muito uma relação de interdependência, que é o quê? Um depende do outro. A escola não existe sem esse pai, sem essa mãe, sem o contato e o convívio com eles também. Por quê? A gente precisa dessa ajuda, afinal de contas, esses meninos, eles vêm de um lar, vêm de uma cultura e eles se encontram nessa escola. Então, influencia com certeza bastante. Eu até, pode falar. Eu vou falar, eu acho que é interessante para nós estarmos aqui, porque nós podemos falar como mães, né? Podemos falar também um pouco de uma visão terapêutica também, porque você acaba como educadora sendo uma terapeuta também. Mas é uma relação que falta um detalhe, que é o escutar, que é a comunicação mesmo, porque o pai vê de uma forma, a escola traz de outra, e o que falta eu acho que é a gente escutar também, a escola poder escutar um pouco o pai e a gente também escutar a escola. Mas o que acontece também, dentro da minha visão que eu tenho passado, é que os pais também não vão na escola. Toda vez que eu vou, eu escuto assim, nossa, mas vocês vêm os dois. Toda vez, só vocês dois, a maioria é separada, a maioria é isso. Então, eu acho que a gente entrar dentro do campo da escola também. Concordo com você. Eu acho que o período pandêmico evidenciou uma necessidade das escolas e das famílias de melhorar a comunicação entre pais, filhos, escola e outros profissionais, porque nós estamos falando aqui de crianças típicas, né? E tem crianças que necessitam de uma grande rede de apoio, que são profissionais de outras áreas, como a minha, a psicologia. Então, essa comunicação, ela deve existir, ela deve ser falada, ela deve ser trabalhada. Nós temos diversos artigos, nós temos livros que auxiliam, né, na melhora dessa comunicação, que é o que nós chamamos de uma comunicação mais assertiva. Muitas vezes os pais com diversos problemas, né, da vida mesmo, do trabalho, acabam deixando esse fator externo contribuir ali de forma negativa no ambiente familiar. E é claro que isso também prejudica e muito na relação daquela criança que está vivendo ali talvez um conflito familiar na escola. Nós sabemos, dentro da minha área, o quanto é prejudicial quando uma família está passando por um conflito. Nós identificamos, inclusive na prática, que às vezes o rendimento escolar de uma criança cai. Quando eu recebo uma família no consultório, nós fazemos um processo chamado de anamnese, né, o primeiro passo. E aí, nesse momento, nós buscamos identificar o que está por trás disso. Então, vocês falaram aí de separação, né? Nós sabemos o quanto isso influencia no desenvolvimento das crianças, a chegada de um irmãozinho. Então, tudo isso envolve comunicação. E quanto mais a gente trabalhar a comunicação, uma comunicação mais assertiva, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. E, claro, da família como um todo. Eu percebo muito essa questão do diálogo, né? Como ela havia dito já, a questão da comunicação. Acho que a comunicação, sim, ela é assim, de suma importância. E a gente sabe que hoje as famílias são famílias diversificadas. Então, nós temos mães solos, temos mães casadas, mães divorciadas, enfim. O núcleo familiar mudou.
e mudou também a questão da comunicação. É preciso, eu acho que mais do que isso, é claro que uma separação abala uma criança. Sim. Sim, abala. Mas desde que eu penso, isso é uma opinião minha, tá? Que desde que sempre haja uma comunicação, se tivesse existido essa comunicação, porque igual a gente estava comentando lá nos bastidores, né? Isso. Se houvesse essa comunicação antes, quando chega para ela, que é uma psicóloga, já chegou o problema já está ali. Exato. Mas eu entendo que para não chegar nesse ponto, a comunicação já tinha que ter sido trabalhada desde ali, ó, da fase da criança, né, pequenininha, independente se essa mãe se separou ou não, se é uma mãe solo ou não, e ela tem que ir ao longo dos anos para que não prejudique e não caia o rendimento desse aluno na escola. E é muito interessante isso que você trouxe, porque não é sobre a separação, mas é o que a separação trouxe que a gente não sabe se comunicar. Porque como eu trabalho com constelação familiar, que eu falo que é reconciliação familiar, eu vejo sempre assim, a informação que a mãe leva para o filho, porque não é sobre o papai, é o seu papai me abandonou a gente, né? O papai deixou a gente, não é o papai, é o casamento que não deu certo. É a gente desassociar e começar a trazer essa comunicação, porque ele nunca vai deixar de ser pai. Ele ainda vai ser pai, ela ainda vai ser mãe. Com Então, certeza. quando os dois, o pai e a mãe, têm uma comunicação no mesmo nível, não existe esse problema. Com Tem a questão certeza. também que, assim, às vezes não tem a separação, mas aquele casal que vive brigando, vive em atrito. Que às vezes está separado dentro de casa. Já tá separado Então, dentro de casa. É uma relação, que é a questão da escola. Porque nós, como pais, também temos que trazer a autoridade do professor. Quantas vezes, agora na pandemia foi muito importante para mim, que é voltar a sentar à mesa com as minhas filhas. Quantas coisas eu descobri na mesa, né, de problemas que ela estava vivendo. Ela falou uma vez assim, a professora não gosta de mim, né? Mas é porque a professora corrigiu em uma coisa, aí eu fui lá e falei assim, mas por quê? O que aconteceu? Então a gente tem... E aí tem pais que o quê? Vai lá brigar, vai lá, entra num outro lugar, e nós não podemos tirar o lugar do professor, né, naquele momento, porque ele é importante também, porque aí cria uma outra, e o professor, aí cai o rendimento, Sim. né, se tira a autoridade. Então é a gente entender que cada um tem o seu lugar. O pai tem o seu lugar com a mãe, a escola tem, e a terapeuta, e a psicóloga, ela falou uma coisa lá fora que eu achei incrível, que só chegam para mim quando já existe o problema. Exato. Porque não existe nenhum tratamento ou algum trabalho de prevenção. Porque se a gente trabalhasse essa prevenção, esse trabalho de inteligência emocional, de tudo dentro da escola, dentro da casa, em grupos, o quanto nós não estaríamos vivendo esse problema. A escola, ela não é inimiga. Os pais também precisam entender, a escola não é inimiga. Nós estamos aqui, os professores, os coordenadores, a direção, para ajudar, apoiar essa mãe, esse pai, todo mundo que precisa, os alunos. E eu percebo muito que eles querem ser ouvidos e às vezes eles não são ouvidos em casa. E o professor às vezes tem muito essa função de... A gente fala que a gente é um pouco de tudo. É verdade. E tem, Porque eles contam tudo. Às vezes o pai até assusta quando uma coordenadora chega e vai falar do filho e esse filho fala assim, nossa, mas esse não é meu filho. É complicado, né? Assim, os pais muitas vezes deixam a educação por conta da escola, né? Por questão mesmo de trabalhar, por outros afazeres, e vai deixando, né? E até que ponto a escola tem que responsabilizar por essa criança na educação e qual é a função dos pais na educação, né? Porque tem aí a educação de casa, aquela chamada Exato. educação de berço, né? Exato. E a educação escolar. Eu acredito que nós precisamos dividir em 2 pontos, educação formal e educação informal. Aquilo que eu aprendo na escola, né, eu vou levar para a vida, claro, né, aquele aprendizado formal para que eu ingresse em uma universidade, né, e a escola também, ela tem um papel mais civilizador, então ela traz esses conceitos, mas uma coisa que eu vou falar para vocês hoje da minha vivência. Hoje, essa educação informal para as crianças, aquela que a gente ensina, por favor, com licença, obrigado, hoje eu vejo extremamente comprometida. Chegam crianças para mim que não falam bom dia, que não falam
com licença, obrigada, entende? Então, cada um tem o seu papel, né? E todos eles trabalhando juntos. Quando eu recebo uma família, porque eu falo que eu cuido de famílias, né? Quando eu recebo uma família no consultório, eu tenho contato com a escola, dependendo da demanda da criança, com a família, com o periquito, papagaio, com quem for necessário para poder ajudar todo aquele núcleo familiar e também a escola, porque muitas vezes o Brasil, nós não somos um país assim que trabalha na prevenção, nós temos muito que evoluir ainda. Só vamos trabalhar depois que a bomba explodiu. Né? E isso é um problema, porque é claro que fica mais difícil de nós ajudarmos. Né? Inclusive, gente, é muito mais barato para o Estado, né, investir na prevenção, porque o tratamento, eles costumam ser longos, né, oneroso para todo mundo. Então, a gente precisa pensar de forma ampla, trabalhar essa questão socioemocional das crianças. Na verdade, nós já temos nas escolas, principalmente as escolas públicas, isso está engateando, mas tem funcionado, projetos para educação socioemocional. Só que cada um tem o seu papel, né? Então, ok, eu identifiquei que ali tem um problema naquela casa. Eu trabalho com muitas psicólogas escolar. Elas chegam para mim desesperadas. Ela fala assim, eu não sei o que eu faço, eu gostaria muito de ajudar, mas ali fica o meu papel. E aí é onde eu tenho que encaminhar. Eu tenho que passar para outros profissionais. Então, trabalhar desta forma, né, escutando aquela criança e sabendo que cada um tem o seu papel e que a gente precisa buscar, né, formas de melhorar essa comunicação, é o que é de fato importante. Nós temos grandes autores aqui no Brasil, a gente usa muito o Marshall Rosenberg, né, que fala de comunicação não violenta. Eu acredito que se as pessoas trabalhassem um pouco mais, fizessem essas leituras, né, buscassem esse tipo de conhecimento, com certeza a gente melhoraria ali essa comunicação entre pais e filhos e os outros ambientes, né? A sociedade, na verdade, ela é beneficiada dessa melhora na comunicação. E até a gente pode também se envolver. A Juma, legal ela de ser professora, porque ela falou sobre a política, mas nós estamos num momento político, que é até para a gente poder entender que isso é importantíssimo, que é a prevenção. A prevenção, se começa nela, vai para a psiquiatria, porque aí vem o quê? Vem as doenças, os transtornos, por causa do sistema. Né? É um sistema totalmente adoecido. Eu aposto que quando vai buscar a psicóloga, fala o quê? Eu preciso de uma terapia para o meu filho. Mas não, é o sistema que está adoecido. Então, tem que envolver todos para que realmente veja. Não é assim, Gilma, que na escola, não, mas ele é assim, meu filho é assim. E, na verdade, não é. Vem dos pais, vem dos avós, vem de tudo. Os pais, eles, voltando ao assunto, né, que eu estava comentando, que você retomou, eles não conhecem, eles ficam totalmente surpresos quando eles chegam e a gente vai falar, né, desse filho com carinho, com amor, claro que a gente tem toda essa sabedoria também para poder falar, mas eles não reconhecem os filhos, eles, espera aí, mas meu filho não é assim, você está falando da mesma pessoa, você está falando dele? Sim, sim, e realmente é o ser ouvido, eles querem isso, eu percebo muito, eu sou muito procurada, todos os meus alunos, assim, eles me procuram frequentemente, a gente tem uma relação muito boa e eles acabam enxergando na gente alguma coisa, o que falta em casa, que é a comunicação, é esse sentar com o filho. E eu, como mãe, também pecava nisso, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas parece que é fácil fazer. Não é fácil, não é fácil. Eu precisei que o meu filho, hoje ele tem 10 anos, mas na época ele estava com 5 anos, precisou dele chegar em mim e falar, mãe, peraí. E me escuta, ele falou pra mim. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu ajudo tantos alunos, tantos adolescentes, estou na casa de todos eles e não estou escutando o meu filho? Não, Juma, para. Foi quando eu sentei, parei e comecei a escutar. A minha relação com meu filho, gente, há 5 anos. Juro pra vocês. Outra, nunca mais houve uma discussão na minha casa, não existe. A gente conversa todos os dias e a minha pergunta diária é, quando ele sai do colégio, não é o que você aprendeu, é o que você pode me ensinar, filho, hoje.
que você pode me ensinar? Isso já é o que a gente pode Você traz a aprender. importância, É né? muito E bom, existe, assim, gente. existe uma parceria entre pais e filhos, igual assim, como você é professora, você faz, né, essa comparação, a psicóloga também, né? Mas os pais que não estão nessa área, geralmente trabalham muito, deixam por conta da escola, mas existe uma parceria entre eles, Se a entre gente pais e estiver professores? aberto, né? Eu acho que como mãe eu posso falar é a Juma, porque eu acho que eu estou aberta a isso, e porque eu vivenciei, como ela trouxe a história dela, hoje o meu filho de 22, ele fala, você não me escuta. Então, porque a gente está nessa velocidade, então a gente tem que aprender a tirar esse tempo mesmo com eles, né? Porque eu tenho de 22, uma de 13 e uma de 10, então são idades completamente diferentes. Mas a parceria existe a partir do momento que eu quero ser parceira da escola. E eu respondo eu realmente entro em contato, eu pergunto para a professora, eu vou na escola por isso. Eu acho importante a gente falar também de algumas limitações, né? Limitações dos pais. Às vezes nós temos pais passando por muitas dificuldades também, porque às vezes a gente tem ali um tom mais acusatório, né? Mas sem entender o sistema familiar, o que eles estão passando, quais são as necessidades daquela família. E muitas vezes esses pais, né, com problemas, às vezes financeiros, né, outras questões da vida mesmo, que não é só aquela questão familiar, porque nós vivenciamos diversos papéis, né? A mesma pessoa faz um monte de coisas, né? Então a gente tem que olhar onde é que está precisando, né? Ajudar, onde é a necessidade daquela pessoa. Eu costumo fazer muito o encaminhamento dos pais, sabe? Porque às vezes a criança chega ali com algum comportamento indesejado, né? A queixa da família, mas eu percebo que o pai está adoecido, né? E é onde a gente envia para a terapia, né? Para que eles cuidem da criança interior deles, para depois cuidar da sua criança mesmo. Eu também sou mãe, eu tenho um filhinho de 5 anos, né? E essa questão, assim, de nós olharmos para a nossa criança é algo que nós temos que fazer todos os dias, porque nós vivenciamos diversas situações todos os dias. Então, se a gente não para um momento, dá uma respirada, e inclusive ser sincero com os filhos, de falar, olha, hoje a mamãe não está bem, a mamãe precisa de um tempo. Isso também é ensinar a educação emocional para os nossos filhos, porque nós não vamos estar sempre com um sorriso no rosto. Nós enfrentamos uma batalha, matamos um leão todos os dias, né? E cada família vive a sua realidade. Hoje eu entendo que a escola também, nesse sentido, eu vejo que a gente tem escutado também muito esses pais, principalmente após a pandemia, né? A gente sabe que esses pais ficaram muito tempo com seus filhos, né? Tudo acontecendo, mas a escola, hoje ela está bem aberta. Houve uma evolução assim gigantesca, né? Porque antigamente não se escutava tanto esse pai, essa mãe, esses problemas que chegavam até a escola. Porque quando esse aluno ele tem uma dificuldade, ele tem uma dificuldade que foi gerada talvez dentro da escola, mas talvez fora de casa também. Mas a escola ela está pronta e apta com profissionais qualificados para também escutar esses pais, essa família, a dificuldade, inclusive com programas, planejamentos, montando estratégias para esses alunos ter um rendimento maior e melhor, porque às vezes ele não está bem e ensinar para eles, espera aí, você não está bem agora, mas isso é uma fase, é um momento, assim como eu também tenho dificuldades, meu aluno tem, meu professor tem, essa família tem, então a gente está aqui pelo todo, por todos. Então hoje a escola está bem aberta, inclusive a fazer esses planejamentos próprio e bem particular para cada aluno. Você citou a questão da pandemia, né? Com a pandemia, teve que ter as aulas online, o que foi um diferencial para todo mundo, né? Como que isso foi bom ou foi prejudicial em relação às aulas presenciais? Porque, de certa forma, os pais tiveram que ajudar os filhos ali nas redes sociais, né? Como que foi para vocês, como pais e como educadores? Eu acho que o professor, assim, eu sou muito grata aos professores, né? Eu acho que eles entraram num papel não só como professores, eles foram o nosso auxílio, eles foram o auxílio dos nossos filhos, eles investiram o tempo, o conhecimento, porque eles tiveram que aprender. Né? Muitos deles tiveram que aprender. E eles fazem planejamento, fazem tudo. Então, assim,
O professor, assim, para mim, ele ganhou um espaço ainda mais especial depois da pandemia. Professor, ele foi muito valorizado. Ai, pelo menos para nós foi, entendeu? Totalmente valorizado. E até na foi questão muito da tecnologia difícil, foi uma porque- novidade, né? Não, Exato. professor hoje em dia, gente, ele não é só professor. Ele virou youtuber, tiktoker, então a gente faz verdade. tudo. A gente teve que aprender literalmente com a pandemia. E a gente também teve que entender que esse aluno, quando ele voltou da pandemia, por exemplo, é claro, eles não têm ainda o discernimento. Imagina uma criança de 5, 6 anos assistiu 5 horas de aula na frente do computador. Gente, nem eu que sou adulta gosto de ficar 5, 6 horas em frente a um computador estudando. Quem dirá uma criança de 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos. Então a gente percebe que... E a minha estava alfabetizando. Nossa, Quando tudo Nossa. aconteceu, eu tive que Maior. contratar uma neuropedagoga psicopedagoga. até para poder saber lidar com tudo isso. Mas foi... Eu tenho uma curiosidade sobre esse momento. Durante a pandemia, eu fui convidada a falar para os professores da Rede Estadual de Educação. E aí eu citei o meu exemplo de estudante também, porque a gente nunca para de estudar, né? Falei, gente, é um grande desafio para vocês, estão todos aprendendo. Se vocês me verem assistindo aula, eu vou estar, sabe quando uma pessoa morre e vão lá e faz o desenho deles no chão? Era a minha pessoa, do tanto que era cansativo, né, de estar ali, naquele momento. Porque assim, na sala de aula eu costumo brincar com os meus pacientes, porque isso é muito verdade. Às vezes, o ir para a escola, o aprender mesmo, como às vezes é um pouco maçante, dependendo do conteúdo, dependendo da forma como o professor maneja ali a aula, é algo tedioso, né? É tedioso. E aí o que eu costumo falar para eles é que o que faz o aluno querer ir para a escola são os amigos, são os colegas, né? E muitas vezes nós perdemos um pouco dessa informação ali com os filhos. Mas por quê? Você tem tudo aqui, mas eu não tenho os meus amigos, eu não tenho as minhas relações vivas, né? E isso é muito importante os pais terem em mente de que naquele momento, aquele grupo social é extremamente importante para a criança e na adolescência isso também tem um impacto muito maior. Porque presencial, né, faz toda a diferença. Exatamente. Mas a criança, adolescente também gosta muito de internet, tecnologia, né? Até que ponto isso ajuda e atrapalha no planejamento das aulas? Às vezes até as aulas presenciais, o professor está ali falando, explicando e a criança está ali com o celular, principalmente adolescente, né? E muitas vezes o rendimento até cai. Mas, por outro lado, ajuda, porque as redes sociais também têm evoluído bastante no ensino. Então, até que ponto as redes sociais é bom, é benéfico ou não para a criança, para o adolescente e para os professores também? Acho que tem que ter um equilíbrio. É um equilíbrio de ambas partes. No meu caso, como professora, por exemplo, eu vou citar o meu porquê. Aulas estão completamente interativas. Então, assim, eu costumo falar para os meus alunos, eles até brincam muito comigo, não pareço uma professora. Literalmente, gente. Eu brinco muito com eles, eu converso muito, a aula é muito interativa. Eu entendo que esse aluno, eu preciso chamar ele para perto de mim, chamar a atenção dele. E a tecnologia, nesse sentido, ela me ajudou. Ajudou muito, porque com esses tiktokers da vida, musiquinha e não sei o que, a gente dá para criar muito. O professor, Sim. ele consegue criar muito em cima disso. Isso chama a atenção do aluno, chama a atenção até para o conteúdo. Às vezes não é um conteúdo legal, porque, convenhamos, estudar mesmo, quase nem... É chato. Eu, como professora, também vou falar, é chato, né? Só que dá para ficar um pouquinho mais divertido. Então, como que a gente pode transformar essa aula num pouquinho mais divertida? Então, eu tenho esse discernimento de olhar para esse meu aluno e entender primeiro o perfil dele, porque cada aluno aprende de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu tenho um centro de estudos que ele é de aulas particulares. Então, eu tenho uma escola, então a gente trabalha o quê? A especificidade é daquele aluno. Então, se eu percebo que o meu aluno ele aprende com aplicativos, desenhos e conversando e brincando, por que não ensinar para ele daquela forma? Por que não fazer daquela forma? Então, e tem alunos que são completamente assim, você precisa colocar o conteúdo ali pronto e aprende igual. Então, é esse carinho de ver, entender o perfil desse aluno com quem eu estou trabalhando, com quem eu estou cuidando.
Mais uma profissão, né? Analista comportamental. Gente, Eu acho Porque que ela teve a percepção de um filho, ele é o canal, ele escuta, o outro assim, como os pais, tem que fazer acordos e combinados. eu acho que o mais importante de tudo isso, para além da técnica, né, para além do recurso que você está utilizando, é quando você demonstra que você está vendo aquela criança, que você está enxergando aquele adolescente, né? Então, isso é extremamente importante. nossa, ela tocou no assunto, gente, que agora me toca profundamente. Só para finalizar, conclui aí, Juma, para a gente Assim, finalizar. que me toca profundamente. Eu estive com uma aluna há 2 dias atrás e ela literalmente olhou nos meus olhos, eu não tinha mais nenhum horário vaga, ela literalmente olhou para mim, o que fez, e me fez essa pergunta: o que fez você sair da sua casa, desmarcar todos os seus compromissos para estar aqui comigo, sabendo que eu não quero estudar e que eu não quero nada? Foi exatamente assim que ela falou para mim. Eu falei assim, o que faz o amor que eu tenho por você e porque eu acredito na sua capacidade de estudar, de querer, de passar, porque eu acredito em você e eu quero escutar você, eu quero saber o que você tem para me contar. Me conta que eu quero ouvir. É muito interessante, né? Com certeza ela contou para você, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo esgotou e eu sei que vocês têm muita coisa ainda para passar, mas fica para uma próxima. Quero agradecer a presença de vocês, as informações. E a você também que está aí nos assistindo, que tem filhos, você que é professores, filhos adolescentes, filhos crianças na escola. É uma missão muito difícil, mas com certeza, seguindo aí os conselhos dessas grandes profissionais, você chega lá com êxito. E ficamos por aqui. Até uma próxima edição. Uma boa tarde para você.